Contracapa. Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do ContraCast, o podcast do Contracapa. Eu sou a Jéssica. Eu sou o Daniel. E eu sou a Lê. Eu sou a Laura. Esse episódio começa com a provocação para quem escreve o escritor, pergunta que nós fizemos a diversos nomes do cenário literário nacional, na busca por compor essa grande resposta. E uma vez que o tema de hoje é essa relação do autor com o destinatário, a gente cede a eles esse espaço, começando por Noemi Jaffe. Para quem escreve o escritor é uma pergunta ampla demais. Eu posso tentar dizer para quem eu escrevo, tá? Então, de uma forma assim ideal, eu escrevo para todo mundo, escrevo para qualquer um. Gostaria que muita gente me lesse, gente de todas as classes sociais, de todas as etnias, gêneros, mas a gente sabe que no Brasil não é assim, né? Muito pouca gente lê. Então, eu posso dizer que eu escrevo para pessoas que gostam mesmo de ler, para pessoas que não têm pressa de ler, que gostam de ler com atenção, com cuidado, com demora, que gostam de prestar atenção não só na história, mas também na forma como a história é contada. Eu escrevo também para mulheres que se preocupam com as mulheres, que se preocupam com o lugar da mulher no mundo e no Brasil, que não se conformam com as coisas do jeito como elas são, do jeito como elas estão, que têm uma disposição interna para se perturbar, que não querem ler só por entretenimento, por diversão, mas também para refletir um pouco mais, para sair do lugar onde elas estão acomodadas, né? Porque todo mundo está um pouco acomodado e que não querem ficar nos lugares comuns, tanto da língua como do pensamento. Não acho que a minha literatura possa mudar o mundo, mas quem sabe possa fazer com que as pessoas se desacomodem um pouco mais do lugar onde elas estão. Olá pessoal do ContraCast, aqui é Ian Fraser, eu sou escritor, dramaturgo, produtor cultural, eu sou de Salvador aqui na Bahia, nordestino com muito orgulho. Das obras que eu escrevi, o que vocês podem encontrar na internet hoje para adquirir, foram os livros que eu lancei por financiamento coletivo lá no Catarse. Os 2 primeiros volumes da saga Araruama, o livro das sementes e o livro das raízes, e o Noir Carnavalesco. Oi, eu sou a Aline Valek. Eu sou escritora, ilustradora, sou autora do romance As Águas Vivas Não Sabem de Si. Meu lançamento mais recente é o e-book Bobagens Imperdíveis para Atravessar o Isolamento. E eu também sou autora do podcast Bobagens Imperdíveis. Olá, eu sou o Jefferson Tenório, sou escritor, professor de literatura. Eu estreei na literatura em 2013 com o livro O Beijo na Parede, que conta a história de um menino de 11 anos que perde a família precocemente. Em 2018, eu publiquei meu segundo romance, que se chama Estela Sem Deus, e que traz uma narradora, uma menina negra, que quer ser filósofa. Agora, em 2020, estaria programado o meu terceiro romance, O Avesso da Pele. Conta a história de um rapaz de 22 anos que conta a história do pai que foi assassinado após uma abordagem policial em Porto Alegre. Oi, eu sou a Clarissa Wolff, eu já escrevi em alguns lugares por aí, Folha, Vogue, Glamour, Revista Cult, Rolling Stone, Carta Capital, mas o meu primeiro livro de ficção foi lançado em 2018 e se chama Todo Mundo Merece Morrer. Oi, meu nome é Alex Entes, eu sou escritor, autor dos romances O Frágil Toque dos Mutilados e A Silenciosa Inclinação das Águas e do livro de contos Corações Ruidosos em Queda Livre. Meu nome é Altair Martins. Eu escrevo em todos os gêneros, me sinto confortável, embora possa não ter sucesso em nenhum deles. Escrevi livros de contos, o primeiro deles Como Se Moesse Ferro, seguido de Dentro do Olho Dentro. Depois veio Se Choverem Pássaros e meu último livro de contos foi Enquanto Água. Escrevi romances, 3, o primeiro deles A Parede no Escuro, o segundo Terra Avulsa e o terceiro Os Donos do Inverno. Escrevi um livro de crônicas encomendado para a Copa do Mundo, se chama O Dicionário Amoroso de Porto Alegre, e também um livro-reportagem sobre a história dos estádios de futebol do Internacional, intitulado Gigante para Sempre. Escrevo poesia constantemente, publico numa coluna de jornal, do jornal Nova Folha, e sou também dramaturgo. Escrevo peças de teatro, já publiquei Guerra de Urina, publiquei Hospital Bazar, e ainda tenho no prelo para publicar 2 peças, Tango
para Homens Velhos e A Nuvem Vigilante. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália Borges Polesso, escritora de Amora, Controle, recortes para álbum de fotografia sem gente, Corpos Secos, o mais recente, e 2 plaquetes de poesia chamadas Pé Atrás e Coração Acorda. Olá, aqui é Fred Linardi, eu sou jornalista e escritor, tenho participação em algumas antologias de contos, como o livro Qualquer Ontem e o livro Tudo Soma Zero, ao lado de outros colegas escritores. Também tenho algumas publicações específicas na área de memórias familiares e uma biografia que está em produção no momento, está quase no fim. Bom, vocês me perguntam para quem escreve o escritor ou a escritora. Eita. Tem 2 respostas possíveis. Eu acho que eu escrevo primeiro para mim mesma, especialmente para mim mesma no futuro. Então, eu escrevo as coisas que eu mesma preciso ler ou que eu tô em processo de entender e que às vezes eu só vou entender anos lá na frente quando eu releio algo que eu escrevi, pode ser uma história, um texto, o que for. Caraca, é isso, né? E foi eu que escrevi, não lembrava disso, né? Então, às vezes esse processo de entender é lento e pra mim passa pelo ato de escrever. E enquanto eu tô escrevendo, eu já penso no que eu quero ler ou no que eu acho que vai ser importante eu lembrar mais pra frente. É engraçado pensar quando a gente está escrevendo para quem a gente escreve. Muitas vezes, para quem a gente escreve, está diretamente correlacionado por que a gente escreve. Eu já dei algumas entrevistas falando sobre o que me faz escrever, e quando eu estava falando sobre Araruama, que é o livro que eu escrevi que tem o maior número de leitores, eu sempre disse que o maior fã de Araruama era o escritor. Porque eu escrevi Araruama exatamente para escrever o livro que eu queria ler. Quando eu botei o lápis, né, no papel, ou melhor ainda, quando eu comecei a digitar no meu computador, o maior motivo por trás de escrever aquela obra era escrever uma obra que eu, Ian, como leitor, gostaria de encontrar e não estava encontrando. O escritor ele acaba escrevendo para si mesmo, né? O escritor é o primeiro leitor. É claro que no fim das contas, nós queremos ser lidos, mas acredito eu que escrevemos para si mesmo. Eu acho que o primeiro passo para escrever é querer ser o leitor do que você escreve. Enquanto eu acho muito estranho ver certos atores, né, de cinema falando que eles nunca assistiram seus filmes ou eles não assistem os seus próprios filmes. Isso é o impossível para o escritor. Não só pela própria técnica, que você precisa reler o que você está escrevendo, mas eu acho que você precisa passar, enquanto está escrevendo, pelos desafios que o leitor vai passar, né? É óbvio que você pode escrever só para você, ser um hobby, mas eu acredito que quando o escritor está planejando uma obra, ele está querendo se comunicar, né? Ele está querendo dizer algo, nem que seja vamos se divertir. Para quem a gente escreve um livro, eu acho que está muito ligado à nossa necessidade de se comunicar. Como eu venho também das artes cênicas, eu passei a comparar muito com uma plateia. Tanto o público do teatro, quanto o leitor, ele está ali dedicando aquelas horas da vida dele, sem fazer outras coisas, para te assistir ou para ler o que você está dizendo, né, o que você escreveu. Então, eu me preocupo o tempo todo em manter essa relação, né, em manter essa história viva, porque sem público, sem leitor, não tem história, né? A gente está falando para ninguém. E a arte, ela tem que ter as 2 pontas, né? E eu acho que, consequentemente, o meu texto, por conta disso, acaba ficando muito acessível para vários tipos de leitores. Tanto o leitor que já tem uma iniciação, mas também para quem ainda não rompeu, muitas vezes, o medo, né? Aquele estigma de que a literatura é algo muito elevado, é uma arte muito elevada. Então, o meu texto acaba sendo... O que eu tento fazer é um texto agradável para todos. Uma leitura agradável, né? Nem sempre a temática, o teor é agradável. Mas eu quero imaginar que eu escreva um texto que seja possível eu estar dançando junto com esse leitor. Eu queria ser dessas escritoras que têm respostas incríveis, mas infelizmente eu não tenho. Então, em primeiro lugar, eu escrevo para mim mesma. Eu sei que é uma resposta ruim e até egocêntrica, mas
enquanto a escrita acontece, ela é um fim em si mesma. Ela existe exclusivamente para mim por uma necessidade interna muito grande. O Caio Fernando Abreu fala na abertura, acho que do Triângulo das Águas, que ele escreve para não gritar. Eu não vejo a escrita necessariamente, aliás, eu não vejo a escrita nada como um processo terapêutico ou de desabafo, nem um pouco assim, mas para mim ela existe exclusivamente para mim, enquanto a escrita está em processo de nascimento, de gestação. Eu pensei bastante, assim, sobre essa pergunta. Eu acho que a gente escreve muito pra gente mesmo, né? Eu acho que a gente escreve de alguma forma, assim, pra tentar recontar algum episódio, organizar alguma parte da nossa vida, real ou ficcional, né? Real ou imaginária. E nesse escrever pra gente, nesse escrever tão íntimo, né? De se colocar nessas palavras, né? De se colocar nessa ficção. Acho que aí a gente acaba escrevendo pros outros mesmos, né? Acho que a gente, se pondo assim, consegue de alguma forma entrar em conexão com alguns leitores. Eu acho que é uma resposta muito difícil, porque é uma resposta com muitas camadas. E a primeira camada talvez não seria para quem o escritor escreve, mas para o quê. Eu acho que o escritor escreve a partir de uma necessidade, mais do que pensar em alguém, mais do que pensar num público, num leitor definido. O escritor escreve para essa necessidade dele, que anteriormente vem do desejo. Começa com essa necessidade e à medida que ele escreve, que ele desenvolve uma narrativa, que ele descobre onde ele está entrando, que caminho ele está seguindo, que labirinto é esse estranho, cheio de palavras, cheio de sensações, de coisas que não existem numa realidade palpável, mas que estão ali dentro dele, como uma realidade íntima. Ele tem essa ideia de quem essa pessoa que vai ler. Então, o que torna-se o quem, depois da necessidade vem para quem que ele escreve. Gosto de pensar que toda a história, ela tem uma pessoa que precisa ouvir. E nesse sentido, eu acho que as histórias encontram seus leitores. Então, uma outra resposta ruim é que depois que a escrita termina, eu gosto de pensar que a minha figura ideal de quem vai me ler é a pessoa para quem a história faz sentido. Em seguida eu recebo mensagens, assim, do Amora muito mais, né? Mensagens de leitores e tal, dizendo que se identificaram com algum personagem e perguntando se eu já tinha vivido de algum modo, né, aquelas histórias. E eu respondo que sim, às vezes eu vivi aquela história, posso não ter vivido ela realmente, factivelmente, mas revivi na ficção. Do controle também, as pessoas mandam perguntas, e o Controle é um livro que tem uma personagem principal que é uma adolescente epilética e ansiosa e depressiva. E as pessoas, assim, têm me dado respostas muito, muito legais sobre o livro e também me perguntam, né, se eu já passei por algumas coisas que estão ali, né. Apesar de eu ser muito diferente da protagonista, eu acho que tem um pouco de mim ali e que eu escrevi aquele livro um pouco para contemplar uma Natália adolescente com seus problemas de socialização e tudo mais. Então, eu acho que a gente escreve um pouco pra gente, mas com essa generosidade de tentar encontrar outras pessoas no caminho que vão se identificar. Eu acho que durante o processo da escrita, à medida que a gente vai descobrindo os personagens e que história é essa que a gente está querendo contar, a gente sabe quem é o leitor, quem são as pessoas que vão se identificar com essa história. Se eu for dar rostos ou nomes ou demografias para essas pessoas, eu gosto de imaginar em primeiro lugar que eu escrevo para mulheres, que eu escrevo para quem precisa de companhia, para pessoas sozinhas. Eu imagino pessoas como eu. Eu acho que eu escrevo para pessoas que gostam do incômodo, e eu acho que eu não quero me prender em escrever para pessoas que gostam de literatura. Eu quero escrever, sim, falando de forma levemente megalomaníaca. Eu quero conseguir tocar pessoas diferentes em momentos diferentes da vida, em gostos diferentes, mas eu acho que todo escritor, toda escritora quer um pouco isso, né? Conseguir atingir cérebros e corações e estômagos diferentes. Eu creio que
que nessas indas e vindas da vida de escritor, as interações que eu tive com pessoas que leram o livro e gostaram e quiseram de alguma forma dialogar comigo, eu consigo ver uma linha bem clara de tipos de pessoa que está consumindo os meus livros. E eu acho que pessoas que se preocupam com a identidade brasileira, sobre o que é ser brasileiro, eu acho que esse é um grande tema que eu sempre tá nos meus livros, né? O que é tentar ao máximo valorizar a nossa identidade nacional. Eu acho que existe também uma valorização da poesia e do poético na literatura. É sobre você se conectar com pessoas próximas de ideais seus, né? E aí a gente vai criando uma rede de troca muito gostosa. No meu caso, eu não tenho uma figura de um leitor específico, alguém muito concreto, né? Eu acabo, na verdade, tentando construir personagens concretos, a fim de que os leitores encontrem neles algo que eles estão procurando, algo a se identificar, tanto nos personagens quanto na história. E a outra resposta possível é que eu tenho um certo tipo de leitor ideal, que é aquela pessoa que me conhece, aquela pessoa que está acompanhando não só o meu processo, mas o raciocínio que eu estou desenvolvendo por trás desse processo. Então, assim, é um grupo muito seleto de pessoas que constitui esse meu público ideal, para quem eu também escrevo, né? Porque eu sei que isso vai ressonar de alguma forma para essas pessoas, que é, por exemplo, o meu marido, Marcos. Ele é um dos leitores que me acompanham e que acompanham o meu processo. Então, de certa forma, eu escrevo para essas pessoas que estão mais próximas, mas eu acho que sobretudo para mim mesma. E isso porque eu acho, quando a gente escreve algo que a gente quer ler ou fala de algo que toca a gente, isso inevitavelmente vai tocar outras pessoas, né? A gente não é único no mundo. Então outras pessoas também estão passando pelo que eu tô passando, já passaram pelo que eu passei e vão se identificar. Então por isso eu mantenho esse norte de escrever para mim mesma, porque eu sei que vai ressoar em outras pessoas também. Dizer para quem eu escrevo, quem é o meu leitor, é algo para mim bastante metafórico. Eu escrevo para encontrar alguém que, de certa maneira, precise de um estalo para enxergar aquilo que eu também enxergo no mundo. Eu escrevo como se eu pudesse fazer florir a flor que está no botão, nesse caso, no botão da significação, e que talvez com alguma palavra daquilo que eu escrevo, essa pessoa também faça desabrochar, faça se abrir a significação diante do seu mundo. Então não é um leitor concreto. Na verdade, eu escrevo para poucos leitores, já que eu sou um escritor de pouquíssimos leitores. Mas os meus leitores, eu tenho isso no meu coração, são os melhores. Então, respondendo agora de forma objetiva para quem o escritor escreve, ele escreve para quem quer ler, para quem gosta de ler e fazer silêncio enquanto lê, né? Que fazer silêncio é a fronteira interior do diálogo, como dizia o Walter Benjamin. Alô, ouvinte do ContraCast, meu nome é André de Carvalho, eu sou escritor, tenho 2 livros publicados, o Complexo C e o Nada Quanto Basta. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariam Pesach. Eu tenho 4 livros publicados. O mais recente é Grito de Mar, que é um poemário bilíngue. E os anteriores foram autopublicações, que eram ainda em língua argentinês. Em 2012 saiu Amor, Placer, Rabia e Revolução. O anterior foi Em Rebeldia, da Bloga o Livro. E meu primeiro livro foi Malena e el Mar, que era um romance lésbico feminista. Já faz muitos anos, está esgotado. Felizmente, porque literariamente eu não mostraria. Eu sou Enéas Tavares, professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e escritor de literatura fantástica. Eu trabalho especialmente com o gênero steampunk, um tipo de ficção científica que apresenta como o nosso passado poderia ter sido caso a tecnologia a vapor tivesse evoluído de outro modo. Entre os meus livros publicados estão A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, Guanabara Real, A Alcova da Morte, romance escrito em parceria com a Zé Cordenons e Niquela Invita, e recentemente Juca Pirama,
Marcado para Morrer, que, assim como Brasiliana Steampunk, reinterpreta os heróis da nossa literatura clássica num cenário retrofuturista. Oi, meu nome é Davi Boaventura, eu sou de Salvador e fui parar em Porto Alegre para fazer um mestrado e um doutorado em escrita criativa na PUC. Depois eu passei um ano viajando de ônibus pelo país, sem ter uma residência fixa, e hoje eu tô morando em Curitiba, que é de onde eu tô gravando esse áudio aqui. Em 2012 eu publiquei um livro chamado Talvez Não Tenha Criança no Céu, que é um livro infanto-juvenil / jovem adulto sobre um adolescente cujo maior sonho na vida é ser um nada. E em 2019 eu lancei um livro chamado Mônica Vai Jantar, que é um fluxo de consciência sobre uma mulher que descobre da pior maneira que o marido dela é um pervertido sexual e acabou de cometer um delito dentro de um ônibus. Meu nome é Moema Vilela, eu publiquei 4 livros, publiquei mais contos e poesia, também antologias. E embora, em geral, eu não fique pensando muito, né, enquanto eu escrevo, eu não fico pensando nessa questão, eu não fico pensando para quem eu escrevo. Mas depois, olhando de longe, né, o que eu publiquei, se eu penso nessas publicações de 2014 até 2019, nesses 5 anos, ou também coisas que tenho escrito mais esparsas e publicado, né, em alguma revista, em alguma iniciativa, assim, algum projeto, uma antologia. Eu vejo recorrências que formam tipos de leitores no espelho ali, né, da leitura. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Diego Grando. Sou professor aí do PPG Letras da PUC e sou também poeta. Tenho 4 livros publicados, o mais recente se chama Spoilers, que publiquei no final de 2017, início de 2018. Olá, meu nome é Gabriela Silva, eu sou autora de Ainda é Céu, livro de poemas publicado pela editora Patuá em 2015. Olá, eu sou o Luiz Roberto Amabile, eu participei de várias coletâneas, organizei alguns livros, colaborei em outros e escrevi 2 livros de contos que são só meus, O Amor é um Lugar Estranho, 2012, O Livro dos Cachorros, 2015, e neste ano eu vou lançar o 3º, O Lado que Não Era Visível para Quem Estava na Estrada. E bom, eu vou tentar responder essa pergunta dificílima que vocês fizeram aí, que é para quem escreve o escritor, né? E de certa maneira eu vou fugir um pouco da resposta, mas talvez eu chegue lá. Pensar sobre para quem escrevemos é ao mesmo tempo muito particular, singular e interessante. Quando escrevemos, segundo Roland Barthes, nós desejamos o outro. Nós queremos exista um interlocutor. Nós escrevemos para alguém. Quem escreve, escreve para alguém. No entanto, no exercício da escrita, muitas vezes, nós escrevemos para nós mesmos. Por que isso? Porque nós precisamos explicar o mundo. Nosso primeiro interlocutor somos nós. Para todo escritor deve funcionar meio assim, mas no primeiro momento eu escrevo só para mim. Eu me preocupo em passar a minha ideia para o papel. Agora, quando eu tomo consciência da proposta do meu texto, eu começo a pensar em outras pessoas. Então eu penso nas pessoas do meu círculo de convivência, assim, né? Eu acho que o escritor que diz que escreve só para si está mentindo, né? Porque o escritor sempre escreve para alguém. O escritor pode escrever para uma pessoa, pode escrever para um grupo. Eu nunca gostei muito da ideia de que o escritor escreva para ele mesmo, de que a escritora escreva para ela mesma. Eu, inclusive, passei uma situação bem curiosa na PUC alguns anos atrás. A gente estava discutindo justamente esse assunto e eu falei que não acreditava nisso pelo seguinte motivo: por mais que a gente tenha muitas particularidades, a gente não é tão especial assim, sabe? A gente não é tão singular do jeito que a gente acha que a gente é. Existem muitas pessoas que de alguma forma são parecidas com a gente. E você pode inclusive fazer uma estatística disso, né? Que se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, é provável que tenha, sei lá, 1 milhão de pessoas que são muito parecidas com a gente de alguma forma. Quando eu falei isso na aula, o pessoal começou a rir muito, falando, tá, então vamos arranjar esse 1 milhão de leitores aí, porque tá meio difícil, né? A literatura brasileira não tá vendendo tanto assim. Então a primeira resposta à pergunta é essa: escrevo para vocês, leitores, ouvintes. Para os meus alunos, para homens e mulheres que buscam por livros porque precisam de ação, emoção, aventura e esperança. Eu escrevo para os jovens que precisam de fôlego, para os adultos que precisam de respostas, para os leitores que, como eu, precisam da literatura para fugir sim da realidade e ainda mais, para enfrentar, para confrontar, para mudar a realidade. Porque nós explicamos um sentimento, determinamos detalhes e visões de mundo. E aí, nesse momento, se configura, então, o outro também. Quem é que vai me ler? Quem é que vai se interessar pelos meus poemas, pelos meus contos, pelo meu romance? Quem é que vai desejar viver
ao lado dos meus personagens. Todas essas nuances da escrita entram de uma forma brutal, potente no ato da escrita do poema e da narrativa. Ao mesmo tempo, o ato de escrita é egoísta, porque nós precisamos exercer aquilo que nos caracteriza, a nossa identidade, a nossa forma peculiar de ver o mundo e aquilo que desejamos. Eu, particularmente, quando escrevo, eu desejo que o leitor consiga sentir o que eu tento expressar. Algo sinestésico ou sensacionista, à luz de Fernando Pessoa, que dizia que pensar é estar doente dos olhos. Porque, para mim, a poesia tangencia o mundo das coisas. Ela me permite acessar sensações e tentar uma proximidade com o mundo real. E isso se dá através da escolha vocabular, semântica, dos campos do imaginário que eu acesso com a poesia. Então, para quem eu escrevo, é sobretudo para aquele sujeito que é reflexo de si mesmo, pois eu projeto no outro o meu próprio desejo de leitura. Quando a gente trata de traumas, por mais que sejam experiências pessoais, a gente tem que entender que aquele trauma não é uma experiência única nossa, né? É uma experiência que a gente compartilha com outras pessoas. Então é interessante pensar em como as pessoas lidam com aquele trauma, ver de fora, né? Você está se colocando em relação ao mundo, então você está vendo a si a partir de uma posição de fora. Eu acho que por mais que a gente se coloca de alguma forma na hora de escrever, eu acho que a gente está escrevendo para conversar com essas pessoas que são mais ou menos parecidas com a gente. Tem inúmeros motivos pelos quais você escreve, seja você querer falar muito de um tema, você querer pensar sobre um sentimento, você contar uma história, você querer curar uma ferida, mas no fundo você está escrevendo, acredito eu, para conversar com pessoas que podem ouvir aquilo e dialogar contigo. Eu gosto muito de pensar dessa forma, porque tira um pouco essa literatura do castelo de vidro e coloca a literatura nesse movimento de troca, que eu acho que é importantíssimo, assim. Eu acho que inclusive é um dos principais motivos para se escrever, para trocar, né, para ter movimento. Quando eu escrevo, eu não penso num público. Certamente a gente tem um nível de consciência, porque, né, em algum momento tem alguns diálogos, a gente quer que se entenda o que a gente está dizendo, mas na hora de escrever eu não estou pensando, agora vou me dedicar a tais setores, mas eu escrevo certamente sim para as mulheres, para as lésbicas, para as pessoas marginalizadas, com as que eu dialogo normalmente, né? Eu não escrevo para um homem branco, hétero, classe média alta, ou para os fascistas. A segunda forma de responder à pergunta para quem eu escrevo é mais fantástica. Eu escrevo para os demônios dentro da minha mente. Eu escrevo para os monstros que apertam o meu peito porque querem meter medo ou porque sentem medo. Eu escrevo para os heróis improváveis que precisam encontrar forças e armas e também para os charmosos golpistas que aprenderam a viver e a sobreviver. Eu escrevo também para Deus, para questioná-lo. Eu escrevo para o diabo, para atraí-lo, abraçá-lo e para dizer a ele que o compreendo, que somos irmãos e que estamos juntos na vida e no que quer que exista depois. Eu também escrevo para os anjos do inferno e também para as musas dos meus sonhos e dos meus pesadelos. Eu escrevo para o professor e para o aluno em mim, para que eles possam descobrir as respostas que o mundo, a escola e a igreja não podem dar. Eu escrevo como eu leio, em busca de encontrar seres irmãos, almas carentes e presentes a quem eu possa abraçar e ser abraçado. Em resumo, eu escrevo para mim. Mas eu acho que escrevo também para a morte. Sim, para a morte, porque eu quero que ela me leia e veja que ela não me derrotou totalmente. Que restou um pouco de mim aí, mesmo que disperso, mesmo que para poucos leitores, mas continuei, permaneci. Eu diria que o escritor escreve por futuro. Claro, o futuro não é uma pessoa, mas o escritor escreve por futuro no sentido de que ele escreve para algo e para alguém que é desconhecido. E eu penso mesmo assim no próprio ato de escrita, e me parece que o próprio ato de escrita é esse escrever para o futuro, que seja o futuro do próprio texto. Por mais planejamento que um autor tenha do próprio texto, por mais consciência quase absoluta que se possa ter, e é possível ter muita consciência sobre o texto, né? Mas por mais que haja toda essa consciência
consciência, há essa carga de desconhecido, né? O fato de que tem consciência não quer dizer que o texto vai se realizar. Ou seja, de certa maneira, escrever para o futuro, para mim, é escrever para encontrar aquele texto. E, de certa maneira, portanto, encontrar aquele texto é uma forma, pelo menos, de encontrar a si mesmo. Essa entidade a quem o escritor escreve é muito difusa, muito cheia de referências. Então, acho que o escritor escreve para o futuro, e esse futuro, uma das partes desse futuro, pelo menos, é o próprio escritor. Os outros, é claro, que vão, acho que o escritor também espera, vão aparecer nesse caminho aí para encontrar esse texto. Nesse momento da minha vida, da minha carreira, acho que escrevo para um leitor, leitora dispostos aí a tomar o risco da leitura. Inclusive, eu gosto muito de pensar nisso na hora de ler. Na relação dos meus livros com os meus gostos de leitora, porque eu acho que eu sou uma leitora que gosta de literaturas muito diferentes entre si. E eu não acho que haja sempre essa correlação muito direta, né, entre o que alguém escreve e o que lê, entre o que a gente lê e escreve. Mas no meu caso, eu acho que aparecem algumas coisas, eu acho que tem um gosto por experimentar, assim, que aparece em alguns livros, com a linguagem ou com a proposta e a estrutura. Acho que isso aparece no Guernica, uma novela que foi uma publicação que eu fiz, assim, a edição, e que teve um gosto por vários tipos de aventura, assim, de inventar o livro. E eu acho que tem muito a ver com algumas obras que eu gosto. Porque me faz raciocinar no sentido de, que tipo de conversa eu quero ter agora? Com quem que eu quero falar? Que tipo de ânimo eu quero ter para essa conversa? E isso faz uma grande diferença na hora do livro que eu vou escolher. Não só no que eu vou escrever, mas também no que eu vou ler. Eu acho que eu gosto desses escritores que, como o Ricardo Pilha fala, inventam os seus leitores. Ele fala que os grandes escritores são aqueles que inventam seus leitores. Então, quando a gente tem essas referências grandiosas, assim, de escritores que foram tão radicalmente autênticos e únicos, né, no que fizeram, eles criaram esses novos leitores. E eu acho que quando a gente gosta dessas literaturas, elas dão um pouco de coragem, um certo gosto por experimentar ou para tentar experimentar, que às vezes aparecem algumas coisas, assim, e no fim isso vai virar um leitor que goste disso também, né? Bom, quanto à primeira questão sobre a minha obra, eu gosto muito de trabalhar com os vários gêneros literários. Na verdade, poderia falar mais especificamente que o que eu gosto de fazer é testar isso que a gente pode chamar de formas literárias, das diferentes formas literárias, ou seja, vai para além dos gêneros, né? Poesia, drama, conto propriamente dito, romance, etc, né? Então, para além disso, eu gosto de também tratar com isso que a gente pode chamar de forma literária, uma forma que imita uma legenda de uma notícia de jornal, um anúncio publicitário, uma palestra, ou propriamente um poema, etc, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de testar esses limites entre as diferentes formas e, através delas, de uma certa maneira, também testar os limites próprios da literatura. Quanto à questão sobre para quem os escritores escrevem, eu vou falar a partir do meu ponto de vista, né? Eu escrevo pensando num leitor ideal. Quem é esse meu leitor ideal, né? Esse meu leitor ideal é um leitor curioso, é um leitor que desconfia que há alguma coisa atrás do texto, né? Então, ou seja, que há alguma coisa escondida, que há uma história ali que não está sendo contada. E eu escrevo cifrando essa história, né? Eu escrevo sempre pensando e colocando alguns elementos que eu quero que sirvam como pistas para que ative, na verdade, a curiosidade desse leitor, né? Então, o meu leitor ideal é, em síntese, um leitor curioso, um leitor que gosta de investigar, um leitor que desconfia do que está lendo, né? Que desconfia de que o sentido está dado num primeiro momento. Acho que era isso. E Verônica Stiger encerra então a composição, que é o que esse episódio se propõe a ser, da grande resposta à pergunta para quem escreve o escritor. Obrigado, pessoal, por ter escutado mais esse episódio do ContraCast. Agradecemos os autores presentes. Esperamos que as reflexões feitas aqui tenham contribuído de alguma forma para quem faz ou pensa literatura. Cada autor contribuiu da sua forma para uma questão que não tem uma resposta definitiva. E eu acho que vale o pensamento e a reflexão para não só os escritores, mas como os leitores também, né? E essa composição colorida, essa colcha de retalhos, né,
Esse mosaico formado pela resposta desses escritores que a gente admira, realmente mostra o quanto é um universo fantástico a ser observado. Impossível não pensar, não se colocar no lugar daquele que escreve, não se colocar no lugar daquele que lê, depois de ouvir todas essas falas. Eu agradeço muito aos autores que aceitaram participar desse episódio e ao grupo por essa ideia, por pensar esse tema e por propor tamanha reflexão. Então, espero que todos tenham gostado e obrigada. Um abraço, tchau. Um abração a todos, espero que tenham gostado do episódio. E fiquem ligados porque semana que vem tem um episódio novo aqui no ContraCast.